Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Um texto muito conhecido de todos nós. Tenho certeza que a maioria já leu, mas eu gostaria de ler mais uma vez Gênesis capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de Potifar pôs os olhos sobre José e lhe disse: José, deita-te comigo. José, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas suas mãos, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou José na prisão. O Senhor, porém, o quê? Era com José, e lhe foi bondoso, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o quê? O Senhor era com ele,
e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Glória a Deus. Curva sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. O Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus extraordinário, acima de nós, infinitamente maior do que nós. A nossa mente é incapaz de compreender a extensão, a dimensão e a grandiosidade do Senhor. Mas esse Deus grandioso, esse Deus todo-poderoso, Ele desce até nós. Ele participa da nossa vida. Ele participa dos nossos sonhos, dos nossos anseios. E o mais importante, Ele escreve a história da nossa vida. Aqueles que te conhecem e que te servem não estão orfanados, porque podem contar com a presença, com o cuidado, com o carinho e com a benevolência do Senhor. Dá-nos a Tua palavra nessa noite, Senhor. Precisamos dela, que nos alimenta espiritualmente, que alimenta o nosso coração, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova a nossa confiança no Senhor, no Deus eterno, Deus das nossas vidas. Livra-nos de toda perturbação e de toda inquietação. É o que nós pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que nós, pelo simples fato de sermos chamados gentios, por não termos nascido segundo a carne, da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, nós não tínhamos nenhuma parte nas alianças de Deus, nos oráculos de Deus, nas promessas de Deus. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós, os gentios, estávamos separados de Deus, sem Deus no mundo, sem fazer parte da aliança de Deus, sem ter comunhão com Deus, sem ter a graça de Deus, sem ter o favor de Deus, porque a aliança de Deus era somente com a nação de Israel. E às vezes eu fico pensando, quando nós estamos aqui, lendo a história de Abraão, a forma como Deus interviu na vida dele, a forma como Deus o chamou, a maneira como Deus o conduziu. Às vezes eu fico vendo como nós pensamos aqui de manhã, a forma como Deus cuidou da vida de Jacó, a forma como Deus trabalhou e cuidou da vida de José, da vida de Davi. E hoje eu prostro os meus joelhos e digo: Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus de Jesus, meu Deus, meu Senhor. Esse mesmo Deus abriu o coração dele para que nós também pudéssemos fazer parte dessa comunhão, para que nós também pudéssemos fazer parte desse cuidado, para que nós também pudéssemos ter comunhão e vida com ele. E para que isso pudesse acontecer, a figura que Paulo usa é de uma oliveira boa e uma oliveira brava. Essa oliveira boa é Israel, e Deus nos pega e nos enxerta nessa oliveira. Hoje estamos enxertados nesse mesmo tronco, fazemos parte dessa mesma aliança, fazemos parte desse mesmo projeto de Deus. A mesma forma como Deus tratou Abraão, Isaac, Jacó, a mesma forma como Deus lhes fez promessas, Deus, por meio de Jesus, nos incluiu nessas promessas e nos colocou enxertados nessa mesma oliveira boa dos planos que Ele tem para o povo de Israel, para o seu povo, do qual nós hoje fazemos parte. Somos parte do povo de Deus. Fazemos hoje parte da aliança de Deus. Graças a Deus. Como Paulo diz, estáveis sem Deus no mundo, alheios às alianças de Deus.
ignorantes no trato e no conhecimento das coisas de Deus, filhos da desobediência, filhos da ira. Mas Deus, por causa do seu muito amor com que nos amou, por meio de Jesus Cristo, Ele estendeu essa aliança de modo que nos alcançou para que pudéssemos fazer parte dela. Esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, esse Deus de José, esse Deus de Israel, é também o nosso Deus. É o mesmo Deus que nos ama da mesma forma e da mesma maneira. Os irmãos conhecem, as irmãs conhecem a história de José. José está aqui na casa de Potifar. Ele foi vendido como escravo. E na condição de escravo, agora está longe da casa do seu pai, está longe do convívio dos seus irmãos, e está numa condição de escravo. E sabem por que agora ele é um escravo? Por causa dos sonhos que Deus lhe deu. Ainda garoto, adolescente, iniciando a juventude, Deus começa a falar com José. Deus começa a visitar a vida desse menino. E de um modo sobrenatural, Deus entra no seu sono à noite e lhe dá sonhos que não são apenas sonhos da sua cabeça, não são sonhos de barriga cheia, mas são sonhos proféticos, são sonhos do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que entra na vida, no sono de José, e lhe dá sonhos, e ele começa então a compartilhar esses sonhos que Deus lhe deu. Eram 12 irmãos, e José era o penúltimo. Era filho da velhice. Os outros já eram homens velhos, formados, casados, com as suas vidas e as suas responsabilidades. E José era praticamente um menino comparado com eles. E um dia José chega para os irmãos com a inocência da juventude, com a inocência da adolescência, e diz: gente, nós estávamos no campo colhendo trigo, e cada um de nós tinha um feixe. E à medida que nós colhíamos e fazíamos os feixes, sabe o que aconteceu? Nós colocamos os feixes, ficaram de pé, o meu feixe e o feixe de vocês. O meu feixe ficou de pé e o feixe de vocês se inclinaram diante do meu. Os irmãos falaram: não é possível. Como é que nós vamos aguentar esse sujeito? Já não basta a preferência clara e explícita que o pai tem por ele, agora ele ainda vem nos contar esses sonhos. O que você quer dizer com esse sonho? Que nós vamos te servir? Que nós vamos nos curvar diante de você? Passou. Depois de um tempo, Deus novamente entra no seu sono, e lhe dá novamente um sonho, e ele compartilha o sonho com o pai, com os irmãos, e diz: olha, nós éramos estrelas, e de repente as estrelas de vocês, o sol e a lua se curvaram diante da minha estrela. Aí o pai não aguentou, teve que chamar a atenção. Peraí, meu filho, você não acha que você está indo longe demais, não? Você não está exagerando demais nesse sonho seu? Você quer dizer que eu vou curvar diante de você, sua mãe, seus irmãos, todos nós nos curvaremos diante de você? Esses foram sonhos que Deus lhe deu. Essa foi uma forma de Deus, de certa forma, lhe dizer, de uma maneira velada: José, eu tenho planos para a tua vida. José, você faz parte do meu propósito, eu tenho grandes coisas para realizar através de você. Eu vou realizar grandes coisas através de você. Eu vou te distinguir na casa do seu pai. Eu vou te separar e vou te distinguir de entre os seus irmãos. Eu vou fazer coisas na sua vida que você nem sequer imagina.
Coisas extraordinárias eu farei através da sua vida. E parece, irmãos, que depois desses sonhos que ele teve, depois de ter compartilhado isso com os seus irmãos, parece que a coisa foi dar para trás, né? Foi dado ao revés. Ao invés dos irmãos se prostrarem diante dele, os irmãos o espancam, amarram e vendem ele para os midianitas. E esses midianitas o levam para o Egito. E ali no Egito ele é vendido como um escravo. Vendido como um simples escravo. E nessas horas eu fico imaginando, o que será que foi feito dos sonhos que José recebeu? Onde é que foi parar essas promessas que Deus, de certa forma, lhe havia feito e revelado através desses sonhos? Eu fiquei pensando nessas coisas e imaginando. E algumas perguntas eu gostaria de nos fazer nessa noite. E eu quero fazê-las diretamente. Você crê, no mais profundo recôndito do seu coração, que Deus é bom? Você crê que Deus é bom? Você crê que Deus é sempre bom para você? Sempre bom para você? Se você crê que Deus é bom e que Ele é sempre bom para você, como conciliar a bondade de Deus com as coisas ruins que nos acontecem? Como é que eu posso continuar acreditando e confiando na bondade de Deus quando as minhas expectativas não são realizadas? Como é que eu posso continuar crendo que Deus é bom, que Deus está cuidando de mim quando os meus sonhos se transformam em pesadelos? Porque aqueles sonhos se transformaram num pesadelo. De alguém distinguido e exaltado, ele se transformou num escravo. E na condição de escravo, a coisa piorou mais ainda, que ele foi parar na cadeia, ele foi parar na masmorra. Como posso acreditar na bondade de Deus, quando os meus planos e sonhos mais caros se transformam num pesadelo? Os sonhos de José se transformaram, a princípio, num pesadelo. Eu fico pensando muitas vezes nisso, quantos sonhos legítimos do nosso coração, que na demora de serem concretizados, eles vão se parecendo para nós como um pesadelo. Mas é nessa hora, nesse momento, que nós somos desafiados e que nós somos chamados a confiar em Deus de todo o nosso coração. Amém? E foi isso exatamente o que aconteceu com José. Por que que José conseguiu vencer as provações que lhe vieram? Ele agora está na condição de escravo. De repente, ele perde tudo. De repente, a sua vida vira de ponta cabeça. Foi criado com o maior carinho que se possa imaginar, com o maior amor. O pai não conseguia esconder a preferência e o amor que ele tinha por José diante dos outros irmãos, ao ponto de suscitar ciúmes, ódio e cobiça dos irmãos contra ele. O pai amava tanto José e tinha tanta esperança e expectativas em relação a ele. E os dois tinham uma cumplicidade tão grande de alma que o pai, não aguentando manter esse sentimento escondido, lhe faz uma túnica talar. Naqueles dias as pessoas usavam túnicas e vestes de uma cor só. Era raríssimo, só gente muito rica, só príncipes que podiam ter uma túnica talar, uma túnica comprida de cores diversificadas. E o pai lhe dá exatamente essa vestimenta, essa vestidura, que é uma túnica talar que o distinguia dos irmãos. E nessa distinção dos irmãos, nesse amor,
nesses sonhos, nessa esperança, nesses planos de Deus, nesses projetos de Deus para a vida dele, os irmãos foram odiando, os irmãos foram cobiçando contra ele, ao ponto de venderem-me como escravo. E nessas horas eu fico pensando na inocência de José. Era inocente de imaginar que os irmãos se alegrariam e ficariam contentes, né, com aqueles sonhos que ele estava tendo. Era inocente e puro de coração de acreditar na pureza do coração dos outros com todo o bem que Deus lhe fazia. Era de uma inocência pura, né, infantil, de alguém como ele acreditar que com toda a distinção que ele recebia do pai, que os irmãos o amariam e iriam querer o bem dele tanto quanto o pai. A Bíblia nunca escondeu de nós os sentimentos ruins que passam pelo coração humano, como cobiça, ciúmes e invejas. E muitas vezes, muitas pessoas não suportam e não aguentam ver todo o bem que Deus está fazendo, que Deus pretende fazer nas nossas vidas. Provas e tentações que lhe sobrevieram. Vendido como escravo. Sai um dia de casa para encontrar com os irmãos, e quando encontra com esses irmãos, os irmãos o prendem, o amarram, jogam dentro de um poço, e ao invés de matá-lo, não vamos derramar o sangue dele, porque é nosso sangue. Deus vai cobrar esse sangue de nós, vamos vendê-lo como escravo, que a gente ainda ganha um dinheiro. E vender um menino, garoto, como escravo. Onde é que estava Deus quando os irmãos de José praticavam contra ele tamanha maldade? Como conciliar a bondade de Deus com as coisas ruins que me sobrevêm? Como continuar confiando que Deus é bom e cuida de mim, se essas coisas às vezes podem me acontecer e às vezes acontecem? Como continuar acreditando na bondade de Deus, quando alguns sonhos tão caros, tão desejados e tão ansiados, nunca se concretizam? Como manter acesa a chama da confiança em Deus, se as coisas nunca acontecem da forma que eu tanto peço a Deus para acontecer? E aqui eu quero abrir um parênteses, me permitam abrir esse parênteses. Eu sei como pastor, eu sei como pai, da dor que às vezes algumas irmãs sofrem por ver o tempo passando e aquela pessoa tão esperada, aquele companheiro tão desejado, tão ansiado e tão colocado diante da presença de Deus nunca chega. Às vezes, quando nós comentamos isso na igreja, nós até brincamos no bom sentido, mas a gente mal sabe da dor que carrega dentro do coração uma moça que anseia, que ora e que espera confiante em Deus, que Deus lhe dê aquela pessoa com quem ela tanto sonha para formar num sonho legítimo uma família abençoada para a glória de Deus. E com o passar dos anos, e os anos vão passando e esse sonho não acontece, esse sonho não se realiza. Às vezes acontece com os moços também, que sonham, que oram, colocam diante de Deus, num sonho legítimo, não pecaminoso, não egoísta, na expectativa de que aquela pessoa que vai lhe preencher o coração
como a resposta de Deus chegue e essa pessoa parece que nunca vai chegar. É a viúva que perdeu o marido e que viu os filhos um a um indo embora, formando as suas famílias, e de repente ela está ali sozinha e ora na expectativa de que Deus lhe dê alguém para acompanhar na sua vida, e essa pessoa nunca chega. Isso traz dor para o coração. Como dói o coração também de alguém que um dia foi ao altar de Deus, tomado de sonhos, tomado de esperança, tomado de alegria, num ato de celebração, de regozijo diante de Deus, faz ali os seus votos matrimoniais na esperança de construir uma família abençoada e de repente uma traição desgraça todas essas coisas, todos esses sonhos, lançando tudo por terra, acabando com as maiores esperanças. Muitas vezes são os pais que tanto oraram e que tanto sonharam e que tanto desejaram legitimamente coisas boas para os seus filhos, e de repente veem esses filhos saindo da presença de Deus e se entregando ao mundo e a um comportamento completamente arredio e distanciado de Deus e da vontade de Deus. Isso arrebenta o coração. E na maioria das vezes, nós que não vivenciamos existencialmente essas coisas, nem sequer imaginamos o quanto isso dói. Nem sequer imaginamos o quanto uma expectativa frustrada de um sonho a ser realizado, a ser concretizado, de uma família que não se concretizou, de uma pessoa esperada que não chegou, ou de uma expectativa de que aquele homem te faria feliz e nunca fez, ou a expectativa de que aquela era a mulher que Deus havia respondido como resposta de oração para te abençoar e para te fazer feliz e nunca foi. Como é que os meus sonhos da parte de Deus, colocados diante de Deus, legítimos, ao invés de se concretizarem, me transformam num escravo? Hoje eu sou escravo na casa de Potifar, vendido pelos meus próprios irmãos como um escravo. Essas coisas são provas para adoecer e para arrebentar o coração de qualquer um. Como continuar acreditando na bondade de Deus quando os nossos planos, os nossos sonhos mais caros, a cada dia que passa, vão se transformando num pesadelo? Como vencer a tentação de agarrar o volante da vida e eu mesmo dar o meu jeito, fazer as coisas da forma como eu acho que devem ser feitas, porque parece que Deus não se importa e Deus não está interessado nos meus sonhos, nos meus planos, nos meus anseios. Prova. É uma prova para o coração. É isso que José está vivenciando. Vendido como escravo, porque creu naquilo que Deus havia lhe mostrado. Creu que Deus haveria de concretizar na vida dele aqueles sonhos que ele estava tendo. Mas aí, meus irmãos, é que a gente começa a entender. O pastor Ricardo Barbosa falou uma coisa muito interessante aqui, num daqueles dias. Todas as coisas que falou foi interessante, mas teve um dia que foi muito especial. E dizendo, como é que eu posso dar graças a Deus sempre e por tudo? Eu só consigo, dizendo ele, dar graças a Deus sempre e por tudo, quando eu enxergo o quadro todo. Quando eu enxergo o quadro todo, não apenas
momento presente que eu estou vivenciando, e muito menos o presente com o futuro imaginado. Mas quando eu consigo enxergar o quadro todo daquilo que Deus já fez por mim, quando eu olho a palavra de Deus, quando eu trago à minha memória isso que eu estou dizendo, eu estava fora dos planos de Deus, eu estava fora das alianças de Deus, eu não fazia parte da oliveira boa, eu não tinha parte nas promessas de Deus, eu era lembrado como inimigo de Deus. Mas quando eu olho o quadro inteiro e percebo que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, de inimigo me fez seu amigo, de distanciado me aproximou, me trouxe para perto dele, a esperança e a segurança começa a brotar dentro do meu coração, numa certeza inabalável de que Deus é comigo, não por aquilo que Ele está fazendo, ou por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já nos tem abençoado em Cristo Jesus. O que nós precisamos então? É entender, meus irmãos, de todo o nosso coração, que Deus está escrevendo a história da nossa vida. José foi levado para o Egito. Nunca passava pela cabeça dele ir para o Egito. José foi levado para o Egito contra a sua vontade. José foi comprado por uma caravana de ismaelitas que o levaram para o Egito. Chegou no Egito, José foi vendido como um escravo. Mas o versículo 2 fala assim: o Senhor era com José. Na condição de escravo na casa de Potifar, mas o Senhor era com José. E Deus manifestava a sua presença na vida de José, porque onde ele colocava as suas mãos, Deus abençoava. O Senhor, o Potifar, entregou a gestão da sua casa, e a sua casa ficou organizada, e o dinheiro começou a aparecer, e as coisas começaram a prosperar, e o Potifar falou: Deus é com esse menino. José, vou te entregar também aqui a gestão do campo. José começa a administrar o campo para Faraó, com as suas crias, com as suas ovelhas, com os seus rebanhos, e Deus abençoa e a coisa começa a prosperar e a coisa começa a se multiplicar. Porque Deus era com ele, Deus era presente na vida dele, mesmo na situação, mesmo naquela condição de escravidão e de escravo, Deus era com ele. E parece que quando as coisas estavam se ajeitando, parece que quando as coisas estavam entrando nos eixos, aparece a tentação da mulher de Potifar, que a Bíblia nem fala o nome dessa mulher, e diz que ela colocou os olhos dela sobre José. O que ela queria de José, José não podia lhe dar. O que fazia de José um homem bonito, um homem interessante, além da beleza física, que o texto diz que ele era de porte, formoso de porte, né? Então era bonito, era vistoso. Mas o que distinguia José era a presença de Deus. O que fazia José ficar mais bonito, mais interessante, era a graça de Deus que era abundante na vida dele. E ela bota os olhos, o que ela quer é José, mas o que ela está interessada em pegar, em roubar, em tirar é a graça de Deus que está sobre a vida de José. José, deita-te comigo. Olha, meus irmãos, isso é uma tentação terrível. Jovem, bonito, escravo, e a senhora
a dona de tudo, a mulher do Senhor. Não enxerga mais ninguém, nem o próprio marido, e só enxerga ele todo santo dia. Ô José, como é que você está bonito? Hoje você está mais bonito que ontem. José, deita comigo. Ô José, fica comigo, José. O que eu tenho? Você não gosta de mim? Qual que é o seu problema, José? Será que você não é homem, nada? Eu imagino esse diálogo torpe todos os dias, e José sempre escapando dela e dizendo: o que você quer eu não posso te dar. O que me faz ser quem eu sou é a presença de Deus na minha vida. Presta atenção nisso. O que você está achando interessante em mim, o que me faz ser quem eu sou, essa pessoa brilhante, essa pessoa graciosa, essa pessoa inteligente, é a presença de Deus e a graça de Deus na minha vida. Isso não é meu, isso é de Deus, eu não posso te dar. Você não pode tirar isso de mim, eu tão pouco posso te dar. E um dia parece que ela estava mais atentada, que ela não aguentou, ela agarrou José. Parece que o Potifar viajava muito, foi para longe, a coisa complicou, e o José entrou dentro de casa, e naquele dia ela não aguentou e abraçou o rapaz, agarrou pela roupa: é hoje, José. E ela, que nada, largou a roupa e fugiu, saiu correndo. Não posso. Presta atenção no que José diz. Gente, eu tenho consciência. Eu tenho caráter. Eu tenho um caráter. Eu tenho um coração forjado por Deus. Eu tenho um caráter que é construído no relacionamento com Deus. Eu tenho em mim a consciência de Deus. Eu tenho em mim a percepção das coisas de Deus, do que é certo e errado. Minha amiga, preste atenção. O seu marido, eu sou um escravo, mas ele me tratou como gente aqui nessa casa. Eu sou um escravo, mas a presença de Deus me deu graça diante dos olhos dele. Ele confia em mim. Como é que eu posso trair a confiança dele? De alguém que me fez tanto bem, confiou tudo nas minhas mãos, ele não sabe de nada aqui nessa casa, todo o dinheiro dele, tudo que ele tem, está nas minhas mãos, eu sou mordomo, eu controlo, eu administro tudo aqui. A única pessoa que está abaixo dele aqui sou eu. Ele me entregou tudo nas mãos. A única coisa que ele não me entregou é você, porque você é a mulher dele. Você acha que eu faria uma maldade dessa? Trair o meu senhor, o Potifar, que confiou em mim? Trair a confiança de Deus, a graça de Deus, cometendo um pecado enorme como esse? Não. Eu posso perder a casa do meu pai, eu posso perder o amor dos meus irmãos, eu posso virar um escravo, mas tem uma coisa que eu não posso perder, é a graça de Deus na minha vida. Se eu perder a graça de Deus na minha vida, aí eu estou lascado mesmo, aí eu posso esquecer da vida e da existência. Mas mesmo sendo escravo, se Deus estiver comigo, se a graça de Deus estiver sobre a minha vida, se a bênção de Deus for sobre mim, eu tenho esperança. Porque Deus, no tempo certo e na hora certa, vai mudar essa situação. Irmãos, nós podemos perder tudo. Nós podemos ver a vida tomar rumos que a gente não gostaria que tomasse. Mas eu não posso perder jamais a graça de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, a confiança de Deus. Como é que eu vou trocar a graça de Deus, a presença de Deus na minha vida por alguns momentos de prazer com você?
Como é que eu seria insano desse tanto de trocar a presença de Deus, o favor de Deus, que é o que me dá esperança de sair dessa situação? Se tem alguma chance de eu sair dessa vida, se tem alguma chance da minha vida ser transformada, é Deus nela, é a graça de Deus nela. Olha, mulher, eu posso perder tudo, posso continuar como escravo, posso ir parar na cadeia, mas a graça de Deus eu não posso perder. E foi parar na cadeia. Foi parar na cadeia. Porque a mulher contou aquela história pérfida, a sua fidelidade a Deus e ao seu senhor Potifar lhe custa a liberdade e foi para a prisão. Mas sabe o que acontece, irmãos? Parece a coisa mais paradoxal do mundo. Parece que tudo está dando errado. Parece que tudo está ruim. Parece que tudo vai de mal a pior. Não se enxerga nenhuma bonança no horizonte. Mas olha o que diz o versículo 21 do capítulo 39. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi bondoso. E lhe deu mercê perante o carcereiro. Até na prisão, Deus desceu para lá junto com José. Por que José não se arrebentou mesmo diante de todas as adversidades? Eu imagino, como disse o pastor Ricardo, ele conseguiu olhar para esse quadro maior, e não apenas para o tempo presente. Ele conseguiu olhar para esse quadro e enxergar e ver nele a presença de Deus e tudo quanto Deus já tinha feito, tudo quanto Deus estava fazendo e tudo quanto Deus iria fazer ainda na sua vida. Mesmo na cadeia, ali o Senhor desceu para a prisão com ele. Ele consegue enxergar um mundo com a presença de Deus. Ele consegue enxergar uma vida com sentido com a presença de Deus. Mesmo que os seus sonhos parece que não vão se concretizar, porque a coisa vai de mal a pior. À medida que o tempo passa, tudo vai dando mais errado, ao que parece. Mas ele não olha apenas para a sua situação imediata. Ele aprendeu a encontrar Deus em meio às suas dificuldades e dele depender. Eu te pergunto, como José conseguiu vencer todas as suas provas? Confiando de todo o coração na bondade de Deus. Confiando no mais profundo do recôndito do seu coração. Deus é bom. Deus é real. Deus é vivo. Deus me ama. Deus cuida de mim. Deus sabe o que é que Ele está fazendo. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo e de todas as coisas que estão acontecendo e que acontecerão na minha vida. E parece que quanto mais Ele desceu, como diz o Edson Teixeira, enquanto Ele descia, enquanto Deus tratava o caráter dele, ao mesmo tempo que Deus o humilhava, ao mesmo tempo que Deus o quebrantava, era o tempo que Deus estava pavimentando a subida para o palácio e para o governo da maior potência mundial da sua época. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se Deus o coloca de imediato na posição de governador, sem primeiro ter lhe tratado o caráter e o coração, José podia ter arrebentado muita gente, inclusive os seus irmãos e a sua família. Mas depois de ser moído, depois de ser quebrantado, depois de ser trabalhado por Deus, Deus pôde concretizar todos aqueles sonhos na vida dele. De tal modo que quando ele viu os irmãos,
E no futuro, quando os irmãos lhe disseram, olha José, perdoa a gente não sabia o que estava fazendo, o pai mandou você perdoar a gente e tal. José falou assim, gente, minha vida não é controlada por vocês. Vocês realmente quiseram me fazer o mal, mas o mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem, Deus transformou em bênção. Confiança em Deus. Eu quero encerrar com esse versículo do Salmo 27, versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vamos juntos? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mais uma vez. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Irmãos, é fato indubitável. Nós vamos ter uma vida inigualável nos céus. Mas eu posso desfrutar da bondade de Deus aqui na terra. Eu preciso confiar e acreditar e enxergar de todo o meu coração que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Está demorando. Mas Deus disse que os outros iam curvar diante de mim, agora eu estou curvando diante de todo mundo. Eu aqui virei um escravo. Tenha paciência, vai chegar o seu tempo, vai chegar a sua hora. Deus sabe de todas as coisas. Salmo 23, versículo 6. Abra lá, vamos ler juntos. O salmista, no Salmo 23, ele diz que o Senhor é o pastor dele, e quando ele estiver morrendo, passando pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar com ele. Mas ele também diz no versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quando? Você crê nisso? Você crê que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente te seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da sua vida? E quando eu morrer, aí habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha, irmãos, é bom demais ver isso aqui. A bondade e a misericórdia, elas é que vão correr atrás de mim todos os dias. Elas é que me seguirão. Está escrito aqui, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Onde é que o Senhor estava quando eu estava sendo vendido como escravo? Presente. Onde é que o Senhor estava quando eu era escravo na casa de Potifar? Presente, abençoando e cuidando. Onde é que o Senhor estava quando eu fui parar na cadeia porque fui fiel a Deus? Presente, abençoando e cuidando. Você crê no Senhor? Crê na bondade do Senhor de todo o coração? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu creio que